Outra lição muito importante que afeta a nossa felicidade, que afeta o bem-estar do nosso casamento, devemos entender, devemos abraçar uma verdade, esta verdade. Ontem já passou. Ontem já passou, em termos do seu casamento. O casal que vive desenterrando os seus problemas e as suas decepções do passado estará condenado ao fracasso, francamente. Não sei como dizer de outra maneira. Se você preferir sempre voltar ao passado e desenterrar aqueles problemas e trazer os problemas do passado para hoje, isto vai afetar de uma forma negativa tremendamente o seu casamento. Não é raro encontrar casais que, depois de anos e anos, ainda estão discutindo, até brigando às vezes, sobre algo que aconteceu anos atrás. Anos atrás. E ainda até hoje discutindo. Como seria se você, por exemplo, nunca lavasse os seus pratos, deixasse restos de comida no prato em cima da sua mesa, dia após dia, semana após semana, mês após mês? Eu acho que você não teria amigos, vizinhos ou parentes querendo comer na sua casa, não é verdade? É a mesma coisa com o nosso casamento. Estamos desenterrando defuntos. Quer dizer, coisas que já, realidades que não deveriam nem existir mais. Devemos aprender do que aconteceu no passado. Sim, isto é lógico. Mas não podemos deixar que o passado prejudique ou até destrua o presente. Isto é uma falta de bom senso. Uma falta de bom senso. Paulo cometeu muitas barbaridades, o apóstolo Paulo, na sua juventude, contra Cristo e também contra a sua igreja. Mas ele afirma em Filipenses 3:13, você se lembra esta passagem? Mas uma coisa faço, Paulo falando de sua própria vida, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Irmãos, temos que deixar o passado no passado, em todos os sentidos. Em termos das nossas vidas pessoais, eu não posso seguir me flagelando de coisas que aconteceram anos atrás, que eu já me arrependi, já deixei de praticar tais coisas, etc. Mas também a mesma coisa, a mesma verdade em termos dos nossos casamentos. O casal que está casado há 10 anos e ainda está brigando sobre algo que aconteceu no primeiro ano ou segundo ano do seu casamento, precisa aprender esta verdade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é? Avançando para as coisas que estão adiante. O nosso Deus quer que esqueçamos o passado, porque o passado já foi e porque Cristo já nos lavou, já não existe mais aos olhos do nosso Deus, porque vai seguir nos afetando e prejudicando como um casamento, um casal. Não deve. Devemos deixar para trás o que já passou e avançar para aquilo que o Senhor está preparando para você, para vocês. Ontem já passou. Outra lição que aprendemos. O nosso ego foi quase sempre a raiz de nossos problemas como um casal. Elizabeth e eu percebemos que quase tudo que a gente brigava, os problemas que tínhamos, etc., ao longo dos anos, eram consequências do nosso próprio ego. Eu quero o que eu quero, e quando eu quero, e como eu quero, e pouco me importa o que você quer,
Quer dizer, não usamos talvez palavras assim tão fortes, mas foi a atitude. Eu quero o que eu quero. Eu não vou desistir. Eu não vou aceitar. E eu vou ganhar esta batalha. Etc, etc, etc. A minha ideia é melhor do que a sua ideia. Se você só parasse um pouco, meu bem, e refletisse um pouco, você veria que eu estou sugerindo algo bem melhor do que a sua ideia. Como é? Essa é uma pergunta, às vezes, que você ouve das pessoas. Como é que ele, ou como é que ela, pode duvidar de mim? Quer dizer, você está querendo fazer algo e seu cônjuge tem certa dúvida. Não, eu não sei, eu não estou achando que realmente isso está certo. Como é que você pode duvidar de mim? Quer dizer, a pessoa deixa de distinguir entre sua ideia e a própria pessoa. Não está duvidando dele ou dela, está duvidando talvez de uma ideia que surgiu, não é? Está simplesmente questionando se esta ideia para vocês como um casal e para sua família seria a melhor coisa neste momento. Talvez deve buscar outra ideia ou buscar mais uma vez uma solução que ambos podem abraçar. Então, às vezes, não distinguimos entre uma ideia e a pessoa, pensando que se não aceito tudo que a pessoa diz, estou duvidando dela, ou deixando de dar a importância que ela merece. De maneira nenhuma. Paulo nos dá a solução perfeita para este problema em Efésios 5, 22 a 28. Lá se lembra ele falando sobre o marido, a esposa. Ele diz, a esposa deve respeitar e submeter-se ao seu esposo, e o esposo deve amar sua esposa como a si mesmo. Se as duas pessoas estão fazendo o que Paulo diz aqui, vão estar cultivando um ambiente de respeito e de amor e de unidade entre eles. E quando isso não acontece, geralmente a raiz do problema é o ego de um ou dos dois. Né? Às vezes os dois estão querendo prevalecer e forçando a barra. Né? Quer dizer, eu vou forçar a barra até onde der para conseguir o que eu quero. Não é assim que devemos viver, ou pelo menos não é assim que vamos estar felizes em nossos casamentos. Se você quer um casamento cheio de paz, de bem-estar, paciência, alegria e gozo, então trate de dominar primeiro o seu próprio ego. E lembre-se que você não é solteiro, mais solteiro. Vocês dois agora são uma só carne. E o que afeta um, afeta o outro. E por isso eu não vou chegar forçando a minha opinião, o meu desejo. Vou buscar algo que ambos possamos abraçar e manter a nossa unidade. Paulo, mais uma vez, voltando àquela passagem em Filipenses 2, 4 e 5, você lembra? Ele disse, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro, ou dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Outra lição muito importante. A qualidade do nosso relacionamento como casal afeta tudo. Afeta tudo. Da maneira que eu me relaciono com minha esposa, acaba afetando tudo. Afeta o meu trabalho. Afeta como eu trato os meus filhos. Afeta a minha vida espiritual. Até pode atrapalhar a minha vida de oração.
Você lembra o que Pedro diz? Se não estamos tratando bem, o marido não está tratando bem sua esposa, isto vai prejudicar suas orações diante de Deus. Olha como é importante a importância de tratar bem os nossos cônjuges. É algo que pode até afetar de forma negativa as nossas orações. Então, realmente, a qualidade do nosso relacionamento afeta tudo. Saúde física, sim. Saúde emocional, sim. Você já conheceu alguém casado, homem ou mulher, que estava passando por um momento muito difícil de relacionamento e brigando constantemente, etc. Como é que isso afeta sua saúde física, sua saúde emocional? É bom? É uma bênção? Não afeta? É indiferente? De jeito nenhum. Às vezes as pessoas até ficam literalmente doentes, fisicamente, ou de forma emocional, por aquilo que está passando. É uma coisa que não aguentamos. Afeta nossa saúde também espiritual, como já mencionei, afeta a qualidade da criação dos nossos filhos, trabalho, orações, afeta tudo. Muito importante lembrar disto. Por isso, não podemos deixar de dar o tempo e o esforço necessário para que mantenhamos, desenvolvamos um relacionamento saudável, forte em nossos casamentos. Porque o reflexo é grande, afeta tudo e todos ao nosso redor. Outra verdade muito importante. A infidelidade é algo muito comum hoje em dia, infelizmente. Mas também a infidelidade é puro veneno para seu relacionamento. Nenhum relacionamento pode sobreviver sem confiança. E a infidelidade destrói a confiança. Destrói a confiança. Quando casamos, fazemos um voto diante de Deus e da sociedade de sermos fiéis um ao outro. É outra razão da importância do casamento, do plano de Deus, e não simplesmente de nos juntar. Não, vamos nos juntar, vamos viver juntos. Há uma maneira muito melhor que Deus nos dá, que é o casamento, mas requer a fidelidade. A fidelidade, um compromisso. Não há outro fator que mais afeta de forma negativa o nosso relacionamento que a nossa fidelidade. A infidelidade, mais uma vez repito, é puro veneno a qualquer casamento. Você tem mais chance de beber ácido puro e sobreviver sem nenhum efeito do que ser infiel no seu casamento e esperar que não cause dano nenhum. E muitas vezes os danos são irreparáveis. Irreparáveis. Há casais modernos, entre aspas, que deliberadamente praticam a imoralidade sexual, a infidelidade no seu casamento. Deliberadamente. Afirmando que isso nos ajuda em nosso relacionamento de casal, para nos tornar mais felizes. Deste jeito, dizem eles, você não ficará enjoado no seu casamento. Né? Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Às vezes, eles buscam outros casais, formam grupos que estão dispostos a explorar novas formas de praticar o amor entre eles. Não é? Mas a Bíblia não deixa nenhuma
dúvida, vamos ler Efésios 5, de 1 a 7, apenas uma passagem, mas que fala ao nosso assunto. Efésios 5, de 1 a 7. Portanto, Paulo diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Será que ele podia ter dito de uma forma mais clara, fácil de entender? Não participem destas coisas. Essas coisas vão trazer a ira de Deus. Nós não somos mais, não participamos mais dessas coisas. Seguimos a Cristo, vivemos em amor, mas é o amor que Cristo, o tipo de amor que Cristo amou, que envolveu o seu próprio sacrifício de si mesmo em prol dos outros. A infidelidade é puro veneno para os nossos casamentos. Para certas coisas, outra lição, simplesmente temos que dizer não. Não. Nós fazemos parte de dois mundos e de duas culturas. A cultura deste mundo e a cultura do reino de Deus. Agora, nem tudo neste mundo é coisa errada. Muitas coisas são indiferentes ao nosso Deus. Mas há algumas coisas que não fazem parte da cultura do reino de Deus, que nós, como discípulos, não podemos aceitar mais. Talvez antes sim. Como Paulo disse, eu no passado fiz muitas coisas contra a vontade de Deus. Agora, não. E essas coisas que fazem parte da cultura deste mundo, que este mundo em grande parte aceita, nós temos que dizer simplesmente não, não, não posso, não vou, não obrigado, não vou participar mais, porque não faz parte da cultura do reino eterno de Deus, que é o reino em que eu me encontro, estou e quero viver eternamente. Simplesmente não podemos aceitar. Agora, todos nós enfrentamos tentações. Estamos na carne. Não podemos, enquanto estamos na carne, vamos enfrentar certas tentações. Mas, mais uma vez, se é uma coisa que não é de acordo com a cultura divina de Cristo, nós temos que criar a coragem, pedir a Deus a coragem para simplesmente dizer não. Não vamos fazer. E ponto final. Não tem mais discussão. Não é? Quem brinca com fogo quase sempre se queima, não é verdade? A borboleta que se aproxima demais da chama acaba queimando as suas asas. Quem bebe veneno vai sofrer as consequências. Agora, é muito interessante também observar um pouco mais sobre este ponto. Quando nós dizemos não a certas paixões carnais deste mundo, na realidade estamos ao mesmo tempo dizendo sim ao nosso Deus. Não aquela coisa é um sim
para o nosso Deus. Quando dizemos não às paixões carnais, estamos reafirmando nosso amor para com nosso cônjuge. Não vamos fazer mais isto porque isto desvaloriza o nosso relacionamento e nos afeta de forma negativa. Então, cada vez que dizemos não a certas coisas que o Senhor tem indicado que não faz parte do seu reino, estamos valorizando e abençoando o nosso próprio relacionamento. Quando resistimos à tentação de ser infiéis, estamos afirmando o valor dos nossos filhos e das nossas famílias e das nossas esposas e esposos. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, 22, afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Não brincamos mais com o pecado. Não nos metemos mais de forma deliberada no pecado. Nos afastamos de toda forma de mal. É interessante que há uma tradução que traduz este versículo: afastem-se até da sombra do mal. Quer dizer, antes que o mal possa se concretizar, quando você só pode ver a sombra, vai fugindo. Deixa lá e vai na outra direção. A relação sexual no casamento é boa, santa e saudável. Outro ponto que é importante salientar: o nosso Criador nos criou homem e mulher. E nos criou para deixar mãe e pai e nos unir, tornando-nos uma só carne. Plano de Deus. Não é invenção do homem. É plano de Deus. Nos criou para cultivar e preservar este relacionamento até que a morte nos separe. Quer dizer, para o resto da vida. Para toda a vida. A relação sexual entre o marido e a esposa faz parte dos direitos e bênçãos do casamento. Nosso Criador nos criou homem e mulher, em parte, para gozarmos da felicidade e gozo que existe na relação sexual. Não é tudo, mas faz parte. Esta relação foi criada por Deus, portanto, é santa e saudável. Deus não cria coisas que não são santas e saudáveis. Existe a ideia em certos círculos, até em certos círculos religiosos, que a relação sexual era mais comum no passado que hoje, mas ainda hoje existe, que a relação sexual entre marido e esposa é um pouco menos que santa e saudável. É um mal necessário, porque temos que procriar, não é? Ter filhos. Então é um mal necessário. Dizem eles que qualquer prazer na relação sexual reflete mais a natureza carnal do que a presença do Espírito Santo. Não é verdade. Deus nos criou, homem e mulher. Deus estabeleceu o matrimônio, o casamento. Deus estabeleceu a relação sexual entre os dois. Outros dizem que se deve buscar o prazer sexual. Se você está buscando prazer, você deve buscar isto fora do casamento. Busca um amante, não é? Uma dama da noite, por exemplo. E seu relacionamento com sua esposa é só mesmo para ter filhos. Que coisa! Que mal entendido. É uma coisa que eu não tenho nem palavras para expressar. É uma coisa que desmorona a base do próprio casamento. Como acabamos de dizer, a infidelidade é puro veneno. A infidelidade acaba destruindo a confiança, acaba destruindo o relacionamento. Mas lembre-se, esta relação mais íntima foi criada por Deus, foi reservada para o prazer do marido e mulher
e para a procriação da raça e deve ser preservada exclusivamente para o casamento. Hebreus 13, versículo 4, o escritor diz, em poucas palavras, ele diz exatamente o que estamos dizendo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E ele continua, devemos manter o leito conjugal puro, santo, sem cometer atos de adultério.